Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ele? A pergunta pegou Landis de surpresa. Aqueles olhos de fera apareceram em sua mente instantaneamente. Os olhos por trás do capacete o fizeram tremer um pouco. Aquele homem tem a força de um guerreiro de uma estrela. O estranho é que ele não tinha energia, como se tivesse nascido com essa força. Landis disse enquanto tentava se lembrar do que tinha acontecido. E também, ele se sentia como uma fera feroz em crescimento, nascida para lutar e matar. Uma besta? O cavaleiro mascarado de prata abaixou a taça e finalmente olhou para Landis. Ele riu. Essa é uma metáfora interessante, Landis, e se eu capturar essa besta e mandá-la para o Coliseu do Império? Isso não seria ainda mais interessante? Coliseu? Essa é uma ótima ideia, mestre. Landis disse lisonjeiramente. Se aquele bastardo louco for para o Coliseu do Império, ele será o maior gladiador. Haverá uma tonelada de pessoas dispostas a pagar um alto preço por ele. No continente de Azeroth, os Coliseus do Império eram os lugares que os nobres queriam visitar. Havia entretenimento cruel e sangrento acontecendo diariamente. Escravos fortes que eram treinados para matar eram forçados a se envolver em lutas mortais com todos os tipos de bestas estranhas e monstros perigosos, tudo para o entretenimento dos nobres. Esses tipos de lutas sangrentas se tornaram um costume no continente Azeroth. Elas eram inicialmente cerimônias de sacrifício ao deus da guerra, mas se transformaram em algo puramente para a emoção dos nobres. À medida que eles enlouqueciam por isso cada vez mais, os coliseus se tornaram uma enorme cadeia de lucro. Vários impérios estavam envolvidos nisso, e isso também poderia aumentar o crescimento da indústria de apostas. Muitas pessoas ficaram super ricas com isso, enquanto outras perderam tudo o que possuíam. O que valia a pena mencionar era que ser candidato a gladiador tinha uma restrição estrita, apenas escravos e pobres que não tinham um título de classificação podiam se tornar gladiadores. Pessoas que eram guerreiros e magos classificados não podiam aparecer nos coliseus. A União Guerreira e a União dos Magos acreditavam que era um insulto às uniões se um guerreiro ou mago fosse colocado nos coliseus. Claro, não era assim quando começou. Muitos nobres dos impérios superpoderosos não seguiam essa regra. Houve um tempo em que uma tonelada de guerreiros e magos foram forçados a lutar nos coliseus. Esse comportamento enfureceu as pessoas mais poderosas do continente Azeroth. 500 anos atrás, muitas pessoas poderosas se uniram sob o chamado do guerreiro hackeado Sol Beckenbauer e do mago hackeado Sol Bailey. Juntos, eles aprovaram a Declaração de Honra e destruíram 241 impérios e 10.000 coliseus. Depois desse caso, não houve um único coliseu ou império que ousou ir contra a declaração. Sob a declaração, um grande gladiador era difícil de encontrar. Pessoas como Fei, que tinham a força de um guerreiro de uma estrela, mas não tinham energia, eram tesouros aos olhos de pessoas como o Cavaleiro Mascarado de Prata. Se operassem tudo corretamente, poderiam lucrar muito. Eles poderiam até mesmo fazer uma rede com nobres de impérios superiores. Depois que a noite clarear, pegue 16, 17 e 18 e ordene que Chambord se renda. Diga àquele rei retardado deles que se eles estiverem dispostos a se render, o rei e o ministro podem ser poupados, e os cidadãos não serão mortos e serão apenas escravos. Se não, quando conquistarmos seu reino, mataremos todos que virmos por 3 dias e lavaremos seu castelo com sangue. O cavaleiro mascarado de prata disse friamente. Quando ele terminou de falar, uma energia branca e fria apareceu em sua mão, congelando a taça de jade e o vinho em uma bela escultura de gelo. Sim, mestre. O cavaleiro negro chamado parado à direita dentro da tenda se levantou e fez uma reverência. Certifique-se de transmitir esta mensagem para aquele rei retardado na frente de todos os seus soldados. O cavaleiro de máscara prateada tinha um sorriso brincalhão no rosto. Ele exortou enquanto jogava a taça para o lado. Sim, mestre. Curvou-se com 16, 17 e 18, e então eles deixaram a tenda. 2, 3, 4, 5, 6. Todos os 5 preparem seus soldados. Quando Chambord abrir o portão e se render, corra com seus soldados e mate todos, exceto Ângela e a besta. O cavaleiro mascarado prateado continuou dando ordens. Sua segunda ordem foi completamente diferente da primeira. Os 5 cavaleiros negros se levantaram e se curvaram para obedecer à ordem. No entanto, eles ficaram surpresos.
Ia conceder a Chambord um caminho para a sobrevivência, mas o cavaleiro mascarado prateado havia dado uma ordem tão fria tão rapidamente, ele estava tentando enganar Chambord o tempo todo. O tempo é curto. De acordo com nosso plano, o castelo de Chambord deve ser conquistado o mais rápido possível. Se isso continuar, temo que o Império Zenith saiba o que está acontecendo. Temos que fazer isso. Como se o cavaleiro de máscara prateada sentisse dúvidas nas mentes de seus subordinados, ele se explicou. Depois disso, ele se virou e disse a Landis: Landis, espero que você possa fazer o que prometeu, traga-me a cabeça daquele guerreiro de 3 estrelas. Como desejar, meu mestre. Landis estava muito confiante. O resto de vocês pode esperar por minha ordem, ok, agora vão se preparar. Quando o sol nascer, entraremos em ação. Todos os cavaleiros se curvaram e estavam prontos para deixar a tenda. Mas naquele momento... Espere. Um mago silencioso e misterioso os interrompeu de repente. O homem cobriu o rosto sob a capa. Ele acenou para o cavaleiro de máscara prateada como uma saudação. Sua voz estava rouca, como se alguém estivesse arrastando uma lâmina cega em uma pedra áspera. A voz aguda soou horrível. Sua Alteza, sinto que há um mago poderoso no castelo de Chambord. Seu plano pode ser interferido. Um mago? A expressão facial do cavaleiro mascarado de prata mudou. Um mago poderia interferir muito em uma batalha facilmente. Ele perguntou: Professor, você consegue dizer qual é a patente desse mago? Este mago está se escondendo bem fundo, sinto que ele está tentando se esconder de algo. Só o senti momentos atrás. Ele está em torno de 3 estrelas. 3 estrelas? O cavaleiro de máscara prateada estava um pouco relaxado. Se for apenas um mago de 3 estrelas, a ameaça não é tão grande, mas ainda espero que o professor possa me ajudar amanhã quando for apropriado e eliminar esse problema. O homem de capa assentiu. Eu faria, mas mesmo que seja apenas um mago de 3 estrelas, o dano pode ser bem significativo. Diga ao seu exército para ficar longe em caso de ferimentos acidentais. Após ouvir o misterioso mago aceitar seu pedido, o cavaleiro mascarado de prata ficou aliviado. Ele sorriu. Tudo bem, professor. Você pode fazer o que quiser, só não danifique o exterior e a muralha defensiva de Chambord. O mago misterioso assentiu novamente. Ele voltou ao silêncio enquanto a energia fria e gelada o cercava mais uma vez. A brisa fria gelava os ossos. Fei estremeceu ao abrir os olhos. Oh merda! Eu estava de vigília noturna. Eu adormeci? Os inimigos não atacaram, atacaram. Ele estava um pouco assustado. Enquanto ele pensava, ele sentiu um leve aroma. Ele se virou e ficou surpreso ao descobrir que a bela Ângela estava sentada ao seu lado. No entanto, ela estava dormindo e deitada contra uma parede de pedra fria. Como se a garota sentisse frio em seu sonho, ela segurou os joelhos firmemente enquanto curvava as costas. O orvalho cristalino molhava a ponta de seu cabelo. Ela sorriu como se estivesse tendo um sonho doce. Sob a luz das estrelas, seu rosto fino e branco deu a Fei a impressão de uma fada das flores. Fei moveu seu corpo levemente. Ele então descobriu que seu corpo estava coberto por um grosso cobertor de veludo. Ângela estava obviamente preocupada e o trouxe para ele à meia-noite. Sentindo o calor do cobertor, o coração de Fei também se aqueceu. Por alguma razão, a linda e gentil garota na frente dele o lembrou de seu primeiro amor, inocente, puro e caloroso, tudo era lindo. Fei se levantou e colocou o cobertor sobre Ângela. Essa garota idiota tinha trazido o cobertor para Fei, mas ela só vestia uma fina camada de roupas. O coração de Fei estava um pouco dolorido naquele momento. No entanto, como Ângela estava dormindo profundamente, Fei não queria acordá-la. Ele olhou para o lindo rosto de Ângela e não conseguia parar de sorrir. Depois de cobrir Ângela, ele deixou o prédio silenciosamente. O muro defensivo estava completamente silencioso. Havia apenas alguns soldados patrulhando. Olhando através do rio Zuli, a base inimiga também estava silenciosa. Fei ficou aliviado, mas quando se virou, ficou surpreso.
Emma também estava na parede. Ela estava de pé contra a parede externa da torre de vigia como se estivesse guardando a porta destruída. Ela tinha adormecido em pé, provavelmente devido à fadiga. Seu cabelo dourado estava desgrenhado e suas roupas esvoaçavam com a brisa da manhã. Ela parecia fofa quando dormia. Era uma impressão totalmente diferente comparada à sua atitude normalmente hostil em relação a Faye. Ela parecia realmente inocente enquanto seu corpo magro estava de pé contra o vento frio e soprando. Faye andou até ela e beliscou sua bochecha lisa. Ei, garota, acorde. Por que você está parada aqui? Está muito frio, vá dormir dentro da torre. Quem sabia que Emma ainda estava alerta? Assim que sentiu o movimento de Faye, ela abriu os olhos e deu um soco em Faye, apesar de estar sonolenta. Faye não esperava e levou um soco bem no olho. Um molho de panda preto apareceu no rosto de Faye. Alexander, é você. Depois que ela bateu em Faye, Emma finalmente percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Ela estava um pouco envergonhada. Ela baixou a cabeça, como uma garotinha que foi pega roubando doces. Mas assim que ela espiou o olho roxo de Faye, ela não conseguiu parar de rir. Eu pensei que os inimigos estavam se esgueirando até nós. Mas você parece bem. Você está bem, certo? Faye não conseguiu ficar bravo depois de ver Emma tremendo no vento frio. Ele deu um tapinha na cabeça dela e tirou a capa presa à sua armadura e cobriu o pequeno corpo de Emma com ela. Ele sorriu. Tudo bem, agora vá dormir lá dentro. Depois que o sol nascer, volte para o palácio com Angela. O vento aqui é muito forte, este não é um lugar para vocês ficarem. Emma ficou atordoada. Ela encarou Faye preguiçosamente. Ela rapidamente olhou para baixo enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Surpreendentemente, ela não discutiu com Faye e obedientemente entrou na torre dilapidada. Alexander, você vai ser legal com Angela, certo? Quando Emma estava quase dentro do prédio, ela se virou e olhou para Faye e perguntou seriamente. Isso surpreendeu Faye. Ele não sabia o que dizer. Antes que Faye pudesse responder, a garotinha continuou. Não me importa o que você diz. Agora que você está agindo normalmente, você deve ser legal demais com Angela. Alexander, você não sabe o quanto Angela se sacrificou por você nos últimos 3 anos. Posso garantir que ninguém seria tão legal com você no mundo, exceto ela. Depois que ela disse isso, ela esfregou os olhos vermelhos e balançou o punho com força. Ela ameaçou. Agora que você está normal, você tem que proteger Angela como ela protegeu você. Você ouviu isso? Se você não fizer isso, eu vou te dar outro olho roxo. Depois que Emma terminou de ameaçar Faye, ela se virou e entrou na torre. Emma tinha sido hostil com Faye pelos últimos 2 dias. Faye não era burro, ele sabia por que ela estava brava, provavelmente era porque o velho Alexander tinha dado trabalho para Angela e causado muito sofrimento a ela. Embora Emma fosse apenas uma serva, Angela a tratava como uma irmã mais nova. Emma tinha testemunhado todas as queixas que Angela sofreu nos últimos 3 anos, então ela não gostava de Alexander nem um pouco. Sua atitude hostil era muito razoável. Faye sabia disso o tempo todo, então ele não discutiu com Emma. Afinal, ela cuidava do velho Alexander junto com Angela. Esta garotinha parecia ser dura e má, mas ela era gentil e seu coração era tão macio quanto veludo. O que Emma disse comoveu profundamente Faye, ela estava 100% correta. Depois de assumir Alexander e saber o que tinha acontecido no passado, ele tinha que proteger a linda e gentil garota. Ele tinha que proteger Angela como ela protegeu Alexander. Faltava 1 hora para o amanhecer, o momento mais escuro da noite. Já era fim de outono. O vento frio trouxe toda a névoa do rio para a muralha defensiva. Os pensamentos de Faye foram influenciados pelo vento. Embora só tivessem se passado 2 dias desde que ele veio a este mundo, ele já havia se adaptado. É realmente um decreto de Deus que eu esteja neste mundo? Faye estava sob a luz da lua e das estrelas. De repente, ele se lembrou do que a cara disse no mundo diablo.
Primeiro, ele pensou que era algo que a cara tinha falado para enganá-lo por seus itens, mas depois que ele se acalmou, ele sentiu que o que aquela sacerdotisa disse não era tão simples assim. Parecia que ela queria dizer outra coisa. Enquanto ele pensava, duas figuras fortes se aproximaram dele. Eram Brooke e Percy, de cabelos brancos, que tinham acabado de se recuperar. Vossa Majestade, tenho que me desculpar. Percy disse enquanto se ajoelhava. Ele disse com remorso. Eu não sabia o que aconteceu ontem. Fay interrompeu sua frase, então sorriu enquanto levantava Percy do chão. Sem exagero, mas Percy foi quem mais chocou Fay neste mundo. Os ataques corajosos e arriscados de Percy ontem na parede defensiva disseram a Fay que este homem era confiável. Em relação aos confiáveis, Fay os tratava com respeito e generosidade, assim como Brooke. Em uma situação perigosa como esta, Fay já havia começado a conquistar as pessoas subconscientemente. Totalmente recuperado. Fay bateu no peito de Percy. A ação sutil derreteu o gelo entre eles. Sim, estou totalmente recuperado. Percy disse animadamente enquanto posava para mostrar seus músculos. Ele riu. Vossa Majestade, o comandante Brooke me contou tudo. Chambord finalmente tem um rei. Percy faz um juramento de fidelidade a Vossa Majestade. Até o dia em que eu morrer. Fay podia dizer que Percy estava completamente recuperado, pois seu rosto estava colorido. Parecia que a poção de saúde menor tinha um efeito ainda mais forte no mundo real. Apenas 2 gotas salvaram a vida de um homem gravemente ferido. Venha dar uma olhada, parece que os inimigos não têm nada planejado agora. Eles estavam assim nos últimos dias? Fay caminhou até a borda do muro defensivo. Ele apontou para a base dos inimigos enquanto mudava de assunto. Brooke deu uma olhada detalhada. Suas sobrancelhas franziram. Isso é estranho. Aqueles bastardos nunca nos deixaram descansar em paz nas últimas noites. Eles fingiram sitiar dezenas de vezes todas as noites e continuaram sitiando antes do amanhecer todos os dias. Algo cheira mal. Eles devem estar planejando algo. Dane-se os truques deles. Se esses filhos da mãe ousarem nos cercar de novo, eu vou esmagá-los em hambúrgueres de carne com meu martelo. Percy olhou para a base inimiga e gritou. Fay e Brooke foram derrotados pelo ki desse cara durão. Ele era tão durão que seu cérebro provavelmente era feito de músculos puros e não de neurônios ou qualquer outra coisa. Fay sabia que, embora Percy fosse durão, ele também era imprudente. Ele era um grande guerreiro no campo de batalha, mas também era um péssimo estrategista. Se Fay quisesse que ele planejasse estratégias e buscasse logística como um comandante, ele teria mais facilidade em convencer adolescentes a desistirem de seus celulares. Brooke, por outro lado, surpreendeu Fay com sua atitude fria. Ele era perfeito para o papel de comandante e general. Fay não sabia que naquele momento, ele havia decidido a direção do desenvolvimento de seus 2 primeiros capangas. Depois de centenas de anos, as histórias do Máquina de Matar Definitiva Percy e do Sabedoria Geral de Madeiras Brooke que serviram sob o Imperador Alexander seriam recitadas continuamente pelos poetas viajantes no continente Azeroth. Não importa que tipo de truques eles estejam escondendo sob as mangas. No final, todos eles serão revelados. Fay decidiu parar de ponderar sobre as conspirações dos inimigos. Ele bateu os dedos em uma meia ritmicamente. Percy está certo, não importa quem seja. Qualquer um que queira tomar um pedaço de Chambord perderá os dentes no processo. Percy riu orgulhosamente quando o rei concordou com suas sugestões. Depois de mais de meia hora, o amanhecer finalmente chegava, luzes brilhavam no horizonte. A base inimiga do outro lado do rio não estava mais quieta. Altos clarins quebraram o silêncio do amanhecer. Olhando de longe, os inimigos de armadura preta eram como formigas, eles estavam se movendo dentro da base e a fumaça da cozinha subia para o céu. Depois do café da manhã, uma nova rodada de batalha começaria. Diga aos soldados para se prepararem. Brooke, a batalha de hoje será comandada por você, todos devem seguir suas ordens, inclusive eu. Embora a força pessoal de Fay tivesse melhorado muito desde o Mundo Diablo, ele ainda era um completo idiota em termos de guerra e estratégias defensivas.
Era a melhor opção deixar Brook lidar com isso. Minha honra, majestade. Brook não rejeitou. Certo. Eu já não chamei o mago novato Gil para vir e ajudar na batalha? Onde ele está? Fei lembrou. Brook também não sabia o que aconteceu. Ele se virou para encontrar a resposta. Logo, Brook trouxe de volta 2 soldados que tinham cicatrizes por todo o rosto. Brook disse com raiva. Os soldados que enviei foram chicoteados pelo ministro Bazir. Ele disse que Gil estava doente e não poderia participar da batalha. Fei olhou para os 2 soldados que foram chicoteados no rosto. A raiva estava crescendo dentro dele. Aquele bastardo. Depois de saber que eu me tornei normal, ele ainda ousa desobedecer minha ordem. Parece que ele não acha que eu sou o rei. É hora de eu mostrar a ele quem é o chefe. Fei pensou. Doente. Fei bufou. Pierce, pegue 20 soldados. Não quero desculpas, traga Gil aqui. Mesmo que precise amarrá-lo, traga a bunda dele para esta parede defensiva. Se alguém ousar resistir, eu lhe dou permissão para matá-lo na hora. A voz de Fei era fria. Todos sentiram a raiva do rei e o olhar assassino em seus olhos. Como desejar, majestade. Pierce estava animado. Este rei decisivo e eminente era o tipo que ele e seus companheiros soldados queriam apoiar e jurar lealdade. Após aceitar o comando, ele correu para baixo da muralha defensiva com o soldado. Brook, mande alguém chamar o juiz militar Conca e o diretor Oleg para ajudar na defesa. Se eles ousarem resistir, mate-os na hora. Fei enviou esses 2 comandos de sangue frio. Ele ia dar uma lição nesses caras. Curar os soldados feridos na noite passada era para mostrar sua gentileza, enquanto capturar alguns nobres que escaparam da batalha era para mostrar a todos do que ele era feito. Essa foi a ideia que ele pensou na noite passada. Se Fei não podia fazer nada aos inimigos, ele poderia pelo menos fazer algo aos chambordianos corrompidos. Como Fei esperava, após enviar os 2 comandos, a atmosfera na muralha defensiva ficou muito séria. Fei podia sentir o aumento no moral dos soldados. Nesse momento, Angela sorriu enquanto saía da torre de vigia. Emma a seguiu sonolenta. Ela bocejou enquanto esfregava os olhos. Depois de ver Fei, ela piscou para ele secretamente e balançou o punho. Fei percebeu o que ela queria dizer. Você sabe o que fazer. Fei sorriu de volta. Depois da conversa que tiveram 1 hora atrás, a atitude hostil de Emma já havia desaparecido. Angela, você acordou bem na hora. Tem um assunto muito importante que precisa da sua ajuda. Fei disse enquanto arrumava o cabelo bagunçado da noiva. O que você precisa? Depois de ouvir Alexander pedir sua ajuda, essa linda garota ficou energizada. Ela estava com medo de não poder ajudar Alexander de jeito nenhum. Agora que ele precisava de sua ajuda, ela estava mais do que disposta a fazê-lo. Ela superou sua timidez com um toque de fé enquanto levantava a cabeça e perguntava com um rubor no rosto. Você e Emma podem ir e pedir para o tio Lampard vir? A batalha está começando e nós realmente precisamos que ele assuma o comando aqui. Fei disse seriamente. Eu vou agora mesmo. Após ouvir o pedido urgente, Angela arrastou a sonolenta Emma e saiu imediatamente. Mais uma coisa, Angela. Depois de notificar o tio Lampard, não venha para o muro defensivo. Ainda há soldados feridos no palácio que precisam de ajuda, cuide deles para mim com Emma. Obrigado. Fei disse. Isso pegou Angela de surpresa. No entanto, Angela era uma garota inteligente e soube o que Fei queria dizer imediatamente. A batalha estava prestes a começar, então o muro defensivo se tornaria muito perigoso. Se ela ficasse lá, ela seria apenas um fardo. Alexander estava mandando-a embora de propósito. Cuidar dos soldados feridos era apenas uma desculpa ruim. No entanto, ela não se opôs. Mesmo que ela quisesse ficar na muralha e ajudar Alexander, ela sabia que não o ajudaria em nada ficando ali. Então, ela sentiu e concordou com a sugestão de Fei. Emma claramente sabia da intenção de Fei também. Ela fugiu com Angela enquanto fazia sinal de positivo para Fei. Depois de 20 minutos, os inimigos do outro lado do rio se reuniram.
Numerosas formações de infantaria quadrada saíram da base inimiga e se aproximaram do muro defensivo de Chambord. Suas armas apontadas para o céu formaram uma floresta, e elas brilhavam sob a luz do sol. Esses inimigos eram definitivamente soldados devidamente treinados. Olhando de longe, as pessoas no muro defensivo sentiram a pressão da guerra instantaneamente. Enquanto Fei observava os inimigos do lado de fora do muro, muito barulho veio de suas costas. Não me toque com suas mãos humildes, vai se danar. Droga! Eu vou matar todos vocês, idiotas, mais tarde. Uma voz familiar, porém arrogante, soou. Fei se virou para ver um Gil amarrado sendo trazido para a parede defensiva por Pierce. Este gordo não tinha ideia de que sua sorte tinha acabado, gritando e berrando desenfreadamente enquanto chegava. As pupilas de Fei se contraíram quando ele olhou além do gordo e viu o homem parado atrás de Gil. Era um velho vestindo um manto de seda vermelha. Ele era magro, com cerca de 1,70 m, e tinha um nariz curvo. Seu rosto parecia sombrio e seus olhos subconscientemente semicerrados. Ele era um pouco corcunda, mas caminhava calma e firmemente. Seu cabelo branco estava penteado junto por um anel de cabelo dourado incrustado de pedras preciosas. Este velho parece poderoso, ele é. Enquanto Fei pensava, Pierce se aproximou e riu. Vossa Majestade, trouxemos Gil aqui como você ordenou. Mas tivemos que amarrá-lo. Ele então apontou para o velho de vermelho. No entanto, o ministro-chefe Bazir também está aqui. Este era o velho que controlava Chambord em nome de Alexander. Fei deu uma olhada detalhada no velho. Por alguma razão, esse velho de aparência mediana deu a Fei a impressão de uma cobra perigosa, cruel e venenosa. Vossa Majestade, preciso de uma explicação. Quando Fei estava observando este velho, o velho se aproximou e perguntou a Fei agressivamente. Vossa Majestade, quero saber qual lei meu filho Gil quebrou que o forçou a amarrá-lo e trazê-lo para a muralha defensiva. Por favor, me dê uma explicação adequada. Para coordenar com a pergunta agressiva de seu pai, Gil, que estava amarrado, gritou com raiva para Fei. Alexander, seu idiota. Diga a esses sacos de lixo de classe baixa para me soltarem. Fei zombou. Você quer agir de forma arrogante na minha frente? Ele pensou. Ele nem olhou para Bazir. Ele caminhou até Gil silenciosamente e começou a dar tapas brutais em Gil sem dizer uma palavra. Depois de uns 20 tapas altos, o rosto de Gil inchou como um balão inflado. Fei não pegou leve com ele, a força de um bárbaro havia nocauteado Gil completamente. Sangue escorria do canto da boca dele. Depois de fazer isso, ele caminhou lentamente até Bazir, com todos ainda chocados com sua ação. Ele limpou a mão e riu condescendentemente. Eu sou o rei. Um rei tem que se explicar para você quando faz alguma coisa. Dominador. Puramente dominador. Eu farei o que eu quiser e não vou explicar nada para você. Essa era a atitude. Bazir, que estava sombrio, estava prestes a explodir. Ele não esperava isso de jeito nenhum. Ele sabia da performance divina de Alexander na batalha de ontem e da misteriosa ligação entre Alexander e o deus da guerra, então ele realmente se preparou um pouco. Sua aparição na muralha defensiva foi bem calculada. Sua inteligência voltou ao normal? E daí? Bazir não achava que um garoto que não tinha nem 18 anos fosse capaz de lidar com ele. Se ele não conseguisse derrotar Alexander fisicamente, ele usaria apenas seu cérebro e estratégias. Ele planejou raciocinar com o jovem rei. Fazer truques e construir conspirações era sua especialidade. Ele estava 100% confiante em convencer Alexander. Ao enganar Alexander, Chambord ainda seria seu quintal. No entanto, Bazir não esperava que todo o seu planejamento fosse por água abaixo e que o novo Alexander seria tão dominador, nem em seus sonhos mais loucos. De repente, ele se arrependeu de suas decisões. Pelos rumores que circulavam em Chambord, Alexander só se tornou normal depois que foi atingido pela flecha na muralha defensiva e bateu a cabeça em um objeto. O que se faz, se paga. Foi ele quem trouxe Alexander para a muralha defensiva.
Ele planejou matar o rei retardado nas mãos dos inimigos, mas ele havia se tornado um obstáculo novo e mais difícil. No entanto, esse sentimento de arrependimento só apareceu em sua cabeça por uma fração de segundo. Ele rapidamente se ajustou. Embora estivesse enfurecido pelo rosto inchado do filho, ele teve que engolir. Seu plano já estava iniciado e havia muita coisa em jogo para ser mexida. A razão mais importante era que o guerreiro número 1 de Chambord Lampard estava subindo as escadas. Majestade, peço desculpas pela minha grosseria anterior. Bazir se ajustou adequadamente. Ele se curvou para Fei sinceramente. Eu estava muito preocupado com meu filho, eu estava muito ansioso, por favor, me perdoe. Mas Gil agora está. Agora está desmaiado, temo que ele não possa participar da próxima batalha. Posso levá-lo de volta para descansar um pouco? Descansar? Descansar para quê? Chambord está sob grande ameaça. Todo homem, se não estiver morto, deve ajudar na defesa. Esse ferimento leve não é nada. Fei não deu nenhuma chance a Bazir. Ele disse algo a um soldado, e o soldado carregou um balde de água fria e despejou em Gil sem piedade. Como se o gordo tivesse sido esfaqueado por 18 facas, ele recuperou a consciência e começou a lutar e gritar novamente. Viu? Ele acordou agora. Fez um bowl de Bazir que estava literalmente prestes a explodir. Ele então disse a Brook. Solte-o, tenha 2 soldados para protegê-lo. Preciso que o mago Gil faça o que um mago deve fazer no campo de batalha. Bazir lançou um olhar assassino para Fei, mas rapidamente se conteve. Nesse momento, Fei sentiu um arrepio, como se houvesse um monstro horrível escondido no escuro, pronto para comê-lo vivo. Ele olhou em volta, mas não encontrou nada. Foi só minha imaginação. Fei pensou consigo mesmo. Brook, que estava de pé ao lado de Fei, não sentiu nada. Ele obedeceu ao comando do rei, ele acenou com a mão e 2 soldados carregaram Gil meio morto para dentro da torre de vigia na muralha defensiva. Embora aquele fosse o lugar onde a batalha seria mais perigosa, a eficácia de um mago seria maximizada ali também. O gordo Gil tinha aprendido a lição, ele estava com medo de Fei agora. Ele não ousou resistir, e em vez disso encarou seu pai, esperando que ele pudesse fazer alguma coisa. O primeiro-ministro estava prestes a dizer algo, mas outra voz arrogante soou. Ei! Como vocês 2 ousam colocar suas mãos imundas no jovem mestre Gil? Seguindo a voz, uma figura forte correu pela multidão. O homem arrogante chutou agressivamente os 2 soldados que estavam carregando Gil, então rapidamente pegou Gil no colo com delicadeza e o sugou como se ele fosse seu cão leal. Ele se virou e começou a gritar para os soldados levemente feridos ao redor dele. Por que vocês estão parados aí? Vocês são cegos? Vão encontrar uma boa maca e levem o jovem mestre Gil para descansar. Droga, esses ferimentos são tão graves. Quem diabos fez isso? Saiam. Após ouvir sua pergunta, Fei decidiu tirar sarro desse homem. Ele se levantou e proclamou. Eu fiz. A atmosfera na muralha defensiva ficou silenciosa de repente. Silêncio mortal, ninguém falou uma palavra. Este homem sentiu que algo estava errado. Em seus braços, Gil tremia incontrolavelmente. Não era porque Gil estava animado para vê-lo, mas porque Gil estava morrendo de medo. Este gordo tremeu quando virou a cabeça para olhar para Fei, ele estava com medo dos tapas mortais. Ele tinha experimentado isso 2 vezes, e ele nunca queria experimentar uma terceira vez. Fei nem olhou para Gil, ele estava observando esse homem arrogante. Ele tinha 1,80 metros de altura e cabelo loiro bagunçado, o que lhe dava uma aparência cruel. Uma longa e assustadora cicatriz ia da testa até o queixo e um tapa-olho cobria seu olho direito, ele parecia exatamente com um ciclope. Ele parecia muito másculo em sua armadura brilhante, mas a expressão em seu rosto revelava sua feiura. Brook sussurrou no ouvido de Fei. Ele é o juiz militar, Conca. Fei assentiu. Neste momento. É o rei Alexander. Ah, o que devo dizer? Por que você está aqui fazendo bagunça no muro defensivo? Você deveria ficar no palácio. Deixe Gil ir rápido,
Isso não é brincadeira. Após ver Fei se levantar, Conca não ficou nervoso nem um pouco. Ele andou em direção a Fei e involuntariamente se curvou enquanto falava. Ele não dava mínima para o rei. Este juiz militar se retirou da batalha no primeiro dia e se escondeu desde então. Ele não tinha ideia do que aconteceu ontem, e não viu a cena em que Fei deu um tapa vigoroso em Gil antes. Ele pensou que Fei ainda era o rei retardado que tinha a inteligência de uma criança de 3 anos. Idiota! Bazer xingou em sua mente, ele sabia que as coisas estavam prestes a piorar. Ele curvou as costas ligeiramente e começou a tossir intencionalmente. Mas, o juiz militar pensou que ele queria dizer outra coisa. Como um cachorro que recebeu a avaliação de seu dono, depois de ouvir Bazer tossir, Conca ficou mais arrogante. Ele bloqueou Fei e começou a dar ordens aos soldados. Seu bando de insetos sujos. Vocês todos deveriam morrer no campo de batalha. Vão agora e encontrem uma maca. Lembrem-se, tragam todos os médicos de Chambord para a mansão do Sr. Bazer e curem o jovem mestre Gil. Todos os médicos estão cuidando dos soldados feridos agora. Eles não têm tempo. Alguém respondeu. Essas vidas sujas e baixas, deixem todos morrerem. Eles não são nem um pouco comparados ao jovem mestre Gil. Rápido, rápido, rápido. Façam o que eu disse. Conca não se importou nem um pouco. Mas ninguém o ouviu dessa vez. Droga. Bazer pensou novamente, mas ele não sabia como encerrar a situação agora. Após ver que ninguém respondeu aos seus comandos, Conca sentiu seu prestígio sendo desafiado. Ele ficou bravo. Seu escravo humilde. Insetos sujos e idiotas. Por que vocês ainda estão aqui? Vocês não têm medo das leis militares? Você não tem medo das leis militares? Alguém lhe perguntou por trás. Eu? Leis militares? Eu faço as leis militares. Em Chambord, tudo o que eu digo é uma lei militar. Conca, que estava enfurecido, respondeu subconscientemente. No entanto, ele sentiu que algo estava errado logo depois de dizer isso. Ele se virou e percebeu que a pessoa que havia feito a pergunta era o retardado rei Alexander. Ele só se preocupou um pouco, então se sentiu aliviado. O que um retardado sabe? Eu posso dizer o que eu quiser, como sempre. O que ele poderia fazer? Conca pensou. Mas... seu idiota imprudente. Um sorriso impaciente veio de Fei. Nem nos sonhos mais loucos de Conca ele imaginaria que o rei retardado o chutaria nas costas. Uma força imparável veio de suas costas e ele voou para frente incontrolavelmente. Como? Ponto. Conca se chocou contra a parede defensiva. Sangue jorrou de sua boca como uma fonte. Ele ficou chocado. Como um rei retardado conseguiu chutá-lo, um guerreiro de 1 estrela, quase 2 estrelas, para longe como um saco de areia? Perdi algo. Conca olhou para o primeiro-ministro Bazer enquanto ele jorrava sangue, mas ficou surpreso ao descobrir que o antigo governante interino de Chambord estava parado em silêncio, sem ousar dizer nada. Conca tinha um histórico de ser um mercenário. Ele pode ter parecido durão e imprudente, mas era um personagem inteligente e traiçoeiro. Ele se mudou para o reino de Chambord há 2 anos, por causa de sua força de guerreiro de 1 estrela. Bazer o apreciava e tentou implacavelmente conseguir para ele a posição de juiz militar para mantê-lo como um capanga. Conca não observou nada cuidadosamente, então ele perdeu muitas dicas importantes antes. Depois que ele foi chutado, ele finalmente percebeu que algo estava errado. Aquele rei Alexander retardado tinha mudado. Conca começou a pensar rápido. Ele sabia que estava em apuros. Parecia que o rei Alexander retardado estava de volta ao poder novamente. Depois que ele pensou sobre isso, ele imediatamente entendeu a situação. Ele nem teve tempo de se importar com seus ferimentos. Ele se virou e se ajoelhou na frente de Fei e começou seu ato. Ele se deu um tapa e implorou por misericórdia. Por favor, me perdoe, Vossa Majestade. Eu estava bêbado, não sei o que fiz, por favor, me perdoe. A imagem de um homem de 1,80 metros de altura ajoelhado no chão implorando por misericórdia causou nojo em todo mundo.
Por favor, me perdoe, Vossa Majestade. Sinto muito, eu estava bêbado. Por favor, me perdoe. Conca não se importou com o desdém dos soldados. Ele continuou se esbofeteando e implorando por misericórdia. Você está arrependido. Fei zombou. Você está certo. Você deveria estar arrependido. Você merece morrer. Fei caminhou até os dois soldados que foram chutados por Conca. Ele os pegou e tirou a sujeira e a poeira deles. Ele então trouxe os dois soldados desavisados para a frente de Conca, que ainda estava ajoelhado e implorando. Juiz militar Conca, abra os olhos. Eles são os insetos sujos de que você estava falando? Abra os olhos e dê uma boa olhada. Quais deles não estão feridos? Quais deles não sangraram na batalha? Quando eles estavam defendendo o reino por 4 dias seguidos sem dormir, onde você estava? O juiz militar era quem deveria estar aqui na linha de frente, mas o que você estava fazendo? Os rugidos semelhantes a trovões horrorizaram Conca, que se ajoelhou ainda mais. No entanto, os soldados da muralha defensiva ficaram animados com o que Fei disse. Alguns soldados tremiam de excitação, lágrimas enchiam seus olhos. O que o rei disse falou aos seus corações. Insetos sujos? Não. Aos meus olhos, eles são as pessoas mais limpas de Chambord. Manchas de sangue e sujeira? E daí, essa é a verdadeira honra de um homem. Essas coisas nunca cobrirão as almas puras dos meus guerreiros. Mas você é o completo oposto. Embora esteja vestido com uma armadura brilhante e reluzente, eles nunca cobrirão sua alma suja e nojenta. Se você os chama de insetos sujos, então o que diabos você é? Ponto. O rugido do rei era como 1 milhão de flechas que penetravam o coração de todos. Muitos veteranos abaixaram a cabeça para cobrir os olhos, mas seus corpos trêmulos revelavam seus sentimentos. Muitos novatos não conseguiram segurar as lágrimas e começaram a chorar, em parte porque foram injustiçados e em parte porque estavam felizes. Parados bem longe, Pierce, Brooke e Lampard ficaram todos animados com o discurso do rei e sentiram que algo estava prestes a explodir em seus peitos. Por outro lado, Conca estava morrendo de medo. Ele se ajoelhou ali e até esqueceu de se dar um tapa. Por estar tão envergonhado, ele estava tentando pensar em algo que reduzisse a raiva do rei. Se você é a lei militar em Chambord, então o que diabos eu sou? Ponto. Fei rugiu novamente e chutou Conca para o chão. Ele se virou e perguntou a Brooke. Comandante Brooke, me diga. Como um juiz militar, escapar de batalhas, ofender o rei e ignorar a lei militar de Chambord? Qual é a punição para todos esses crimes? Será tratado como traição e a pena de morte será a punição. Brooke respondeu honestamente. Fei olhou para Conca que estava lutando para se levantar e perguntou friamente. Você ouviu isso? Tem algo que queira dizer? Agora Conca começou a entrar em pânico. Pânico mesmo. Embora tivesse a força de um guerreiro de uma estrela de pico e não tivesse medo de Brooke e dos soldados, o guerreiro número 1 de Chambord, Lampard, estava ali. Como uma montanha gigantesca pairando sobre ele, Lampard lhe deu uma tonelada de pressão. Se Alexander realmente o quisesse morto, Lampard poderia cortar sua cabeça em um instante. Por favor, me perdoe. Majestade, nunca mais farei isso. Conca rastejou para baixo de Fei e segurou uma das pernas dele. Ele chorou enquanto implorava por misericórdia, sua atitude arrogante e agressiva havia desaparecido completamente. Você quer que eu te perdoe? Pergunte a eles, veja se eles concordam. Fei apontou para os soldados da muralha defensiva. Ninguém respondeu, mas os olhares odiosos e raivosos que miravam Conca tinham respondido a essa pergunta. Conca nunca imaginou que um dia teria que implorar aos soldados que ele considerava sujos e baixos para salvar sua vida. Depois de pensar sobre as coisas que ele fez em Chambord nos últimos 2 anos, ele sabia que eles não o deixariam ir. Conca também sabia que o rei queria dar o exemplo, infelizmente, ele era o exemplo. Sua última esperança era o ministro-chefe Bazir. Depois de receber a apreciação de Bazir, ele fez muitas coisas sujas e revoltantes para deixar o verdadeiro governante de Chambord feliz.
Ele esperava que Bazir fizesse o mesmo que ele sempre fazia, salvar sua bunda de quaisquer consequências possíveis. No entanto, Bazir ficou ali sem dizer nada, ele nem olhou para Conca. A expressão relaxada em seu rosto dizia a todos que ele não estava nem perto de Conca. Conca ficou desapontado. Ele olhou para cima e viu Alexandre zombando dele. Os soldados ao redor tinham olhares assassinos, se pudessem, eles o comeriam vivo. Ele foi abandonado. Vossa Majestade, o que planeja fazer comigo? Conca começou a se acalmar. Fei nem olhou para Conca. Ele levantou a cabeça e disse a todos na muralha defensiva. O juiz militar Conca escapou de batalhas, ofendeu o rei e mexeu com a lei militar. De acordo com as leis de Chambord, essas ações são iguais à traição, e ele deve ser executado. Depois de finalmente ter essa chance, Fei não iria deixá-la passar. Este juiz militar era definitivamente o capanga de Bazir, e ele fez uma bagunça no exército. Pelas expressões dos soldados, Fei sabia que Conca merecia ser punido. Para essas pessoas, era melhor exterminá-las. Isso não prejudicaria apenas o controle de Bazir em Chambord, mas também restabeleceria as rígidas leis militares e restauraria a fé das pessoas na lei de Chambord. Fei estava determinado a eliminar Conca desde o início. Depois que Fei anunciou o julgamento, os soldados começaram a aplaudir. Mas naquele momento... Você quer que eu morra? Então morra comigo. Um grito desesperado soou. Segurando a perna de Fei, Conca se moveu de repente. Uma chama de cor caque cercou levemente seu corpo. Este era o sinal de que Conca tinha quase avançado para um guerreiro de 2 estrelas. Ele era um guerreiro de 1 estrela quando chegou a Chambord 2 anos atrás, mas esses 2 anos de luxo e conforto não melhoraram sua força em nada. No entanto, a situação em que ele estava estimulou seu potencial, e ele avançou para um guerreiro de 2 estrelas. Movendo-se como um raio, Conca pulou e agarrou o pescoço de Fei. Este juiz militar geralmente ignorante estava se comportando como um cachorro abandonado. Ele gritava loucamente nos suspiros das pessoas. Vai se ferrar. Droga. Sai de perto de mim. Se alguém chegar perto, eu mato esse rei retardado. Brooke, Pierce e os soldados ficaram chocados. Eles rapidamente o cercaram e espadas, lanças, lâminas, martelos e todos os tipos de armas foram apontados para ele. Solte o rei. Seu fraco bastardo. Pierce balançou seu martelo e gritou. Brooke estava nervoso. Embora o rei tivesse demonstrado sua força monstruosa que havia matado guerreiros de 1 estrela com apenas um único golpe, as energias semelhantes a chamas ao redor de Conca significavam que ele já era um guerreiro de 2 estrelas. Além disso, Conca havia atacado furtivamente. Ele estava preocupado que o rei fosse se machucar e disse rapidamente. Conca, solte o rei Alexander. Juro pelo Deus da guerra que deixaremos você sair de Chambord vivo e você poderá voltar para sua vida como mercenário. Mercenário? Você quer que eu volte a ser um mercenário precário? Conca tinha perdido a cabeça, ele riu como um louco e disse. Você acha que depois de 2 anos de luxo em Chambord, eu ainda sou um mercenário qualificado? Eu não quero mais arriscar minha vida por uma moeda de ouro. Eu preciso de 1 tonelada de ouro e 2 cavalos rápidos. Vá buscá-los. Enquanto Conca estava distraído, o guerreiro número 1 de Chambord, Lampard, estava se movendo em direção a ele lentamente. A espada negra nas costas de Lampard tremia. Lampard estava calculando a distância entre eles e pensando em uma maneira de salvar Fei rapidamente. No entanto, Conca descobriu isso. Ele gritou como um rato estimulado. Não chegue mais perto. Senhor Lampard, fique longe, mais longe, mais longe. Eu sei que não posso lutar com você, mas com uma distância dessas, você não acha que eu poderia arrancar a cabeça desse rei retardado antes que você pudesse chegar até mim? Lampard estava frustrado, mas teve que recuar. Ninguém esperava que chegaria a isso. Brooke e Pierce estavam preocupados, mas não sabiam o que fazer. Se pudessem, substituiriam Fei, mas... O único que parecia calmo na multidão era o ministro-chefe Bazir. A excitação apareceu em seus olhos. Ele rezou em sua mente. Idiota, pare de falar.
Mate-o agora. Mate-o, ha ha ha, isso vai me poupar uma tonelada de trabalho. Vá preparar o dinheiro e os cavalos. Rápido. Conca estava nervoso com as armas apontadas para ele, ele gritava repetidamente. Mas não prepare isso. Fei, que estava em silêncio, finalmente falou. O que você disse? Conca ficou surpreso. Eu disse que eles não precisam preparar essas coisas. Por que você não tem mais chances de aproveitar o dinheiro? Fei disse calmamente, como se estivesse explicando coisas para uma criança. Essa calma fez Conca sentir como se ele fosse o único a ser segurado, não Fei. O extremamente nervoso Conca ficou furioso. Sem mais chance? Idiota, me diga por quê. Por que você está prestes a morrer? O que? Antes que Conca pudesse reagir, ele sentiu uma dor forte no estômago. Parecia que seus órgãos internos foram explodidos por alguém. Antes que a mão que estava no pescoço de Fei pudesse fazer qualquer coisa, ele perdeu a força, e o céu e o chão começaram a girar em seus olhos. Ele foi lançado no ar pelo soco de Fei. Essa cena fez a multidão ficar sem fôlego novamente. O que aconteceu? Muitas pessoas ficaram chocadas. Da perspectiva delas, o jovem rei que foi capturado moveu seu braço e bateu levemente no estômago de Conca como se estivesse brincando. O próximo segundo. A energia semelhante a uma chama ao redor de Conca foi quebrada em pedaços e desapareceu rapidamente. Conca foi levantada do chão e voou para o ar. Enquanto as pessoas ainda estavam chocadas, Fei pegou uma lança da mão de um soldado e a jogou em direção a Conca. A lança cortou o ar e voou em direção a Conca como um enorme raio de cerco. Conca, que ainda estava no ar, nem teve tempo de gritar. A lança penetrou seu coração com precisão e um impulso massivo pregou seu corpo na torre de vigia na parede defensiva. Seus membros se contraíram algumas vezes, mas sua cabeça logo se inclinou e o sangue saiu de sua boca. Ele não poderia estar mais morto. A crise foi eliminada. Um golpe. Tecnicamente 2 golpes, mas um guerreiro de 2 estrelas foi facilmente morto. Embora houvesse uma tonelada de milagres realizados por este jovem rei, todos ainda estavam chocados, incluindo o guerreiro número 1 Ampar. A diferença de força entre um guerreiro de 1 estrela e um guerreiro de 2 estrelas não era apenas o número. No continente Azeroth, a classificação da força e do poder dos guerreiros e magos era categorizada com base no céu. Havia 3 classificações gerais: Sol, Lua e Estrela. Fim dos capítulos do 24 ao 28. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!